câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre nós mulheres. E algumas vezes, para tratar a doença, é necessário fazer a retirada total da mama, que é a chamada mastectomia. Hoje nós vamos explicar quando a mastectomia é necessária, como é possível identificar o câncer ainda no início e por que tem gente que prefere retirar as mamas mesmo quando não há tumor algum. E você também vai ver que agora é lei. A mulher que faz a mastectomia pelo SUS deve sair da operação com a mama reconstruída. É agora, o Ligado em Saúde já está no ar. Oi, meu nome é André Valejo da Silva, sou mastologista da Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão de Cirurgia Reconstrutiva da Sociedade Brasileira de Mastologia e vim conversar hoje um pouco com vocês sobre mastectomia. Tudo bem, doutor André, como vai? Tudo bem, como vai? Prazer em te receber aqui no Ligado em Saúde hoje. Prazer é meu. Explica pra gente quando que a mastectomia é necessário, com que tipo de tumor, de acordo com que características ou tamanho? Olha, existem duas condições em que a gente normalmente não usa cirurgia conservadora, onde a gente preserva a mama e acaba partindo para tirar a mama toda, que é a mastectomia. Um é nos tumores muito grandes, quando não é possível a gente tirar o tumor e é uma área de segurança e ainda ficar uma mama que a gente consiga reconstruir, é só com os próprios tecidos mamários, ou naqueles casos em que você tem mais de um tumor na mesma mama, em lugares diferentes, onde obviamente você também não pode ficar tirando pedacinhos da mama, você acaba tendo que tirar a mama toda. São os dois motivos principais. E um terceiro motivo é quando às vezes a mulher pede para tirar a mama. Ainda existem as mulheres que preferem não ter um risco maior de recidiva do tumor, da doença voltar, e preferem tirar a mama mesmo com todo o prejuízo estético e psicológico que elas possam ter nesse caso. É, porque é um impacto, né, grande psicológico para a mulher. Não, sem dúvida nenhuma. É um impacto na autoimagem da mulher muito grande. A mama faz parte muito mais do que da fisiologia da mulher, porque em teoria a mama só serve para a mulher amamentar, né? Mas na verdade ela tem muitas outras funções, do ponto de vista da autoimagem, do ponto de vista sexual, do ponto de vista... Enfim, é muito mais importante a presença da mama do que ela simplesmente por conta da amamentação. E o medo grande da mulher, né, com o câncer de mama, ele sempre vem muito associado a essa possibilidade de perder a mama. Todas as mulheres têm medo de perder a mama. Pois é. Mesmo aquelas que às vezes nos pedem para tirar porque tem medo, porque às vezes o medo é maior do que o prejuízo que ela tende a sentir quando tirar essa mama. Mas a imensa maioria das mulheres hoje tenta e quer preservar a mama, e se tem que tirar a mama, elas preferem fazer a reconstrução mamária. Vamos entender, antes de falar de reconstrução mamária, do que a gente está falando. A gente preparou uma ilustração que mostra quais são as partes ali que necessariamente devem sair ou em que casos devem sair. E aí eu te peço que nos auxilie aqui na explicação. Olha, a gente vai ver dois casos. No primeiro deles, com uma área ali pontilhada, né, que a gente simulou a área que seria retirada, e na outra que inclui os gânglios linfáticos. Explica pra gente, doutor André. Nesse primeiro caso é quando, às vezes, não há necessidade de mexer nos gânglios linfáticos. Os tumores muito iniciais, aqueles que estão dentro do ducto da mama ainda, que ainda não invadiram a glândula, em princípio, não há necessidade de você mexer nos gânglios, porque esses tumores muito iniciais não dão metástase. E essa via linfática é uma via por onde as células tumorais se propagam e pode ir para o resto do corpo. Então é um grande risco se alcançar esses gânglios, né? Quando a doença atinge esses gânglios, a gente sabe que o prognóstico da doença, ou seja, a chance da mulher se curar, piora um pouco, né? Claro que hoje a gente tem muitas maneiras de tratar isso para evitar que essas doenças se desenvolvam, mas ainda é possível que isso aconteça. Quando a doença é mais avançada, quando ela já invadiu a glândula, então antigamente a gente tirava todos os gânglios. A coisa evoluiu muito nos últimos 10 ou 20 anos e a gente começou tirando apenas um gângliozinho, que é o chamado linfonodo sentinela, que é tirado e estudado durante a cirurgia para a gente ver se tem ou não tem célula tumoral lá. Não havendo célula tumoral naquele primeiro linfonodo, a gente não precisa esvaziar todos os outros, né? E por que há uma tentativa, um esforço nesse sentido, de manter esses linfonodos? Tem duas causas importantes. Esses gânglios linfáticos têm duas funções. Uma é de drenagem linfática, ou seja, existe uma parte do sangue que é filtrado e que ele volta não pelas veias, mas pela parte linfática da gente. São esses canais linfáticos que que passam por esses gânglios, que são uma espécie de filtro, vamos dizer assim, para as impurezas do sangue. E eles filtram também as células tumorais.
Então, a defesa do organismo ela é um pouco diminuída quando você retira esses gânglios. E outra é pela parte da drenagem do fluido, que pode dar inchaço, edema no braço das mulheres. Que vai acabar acompanhando essa mulher por muito tempo, esse inchaço. Pela vida toda, o inchaço e a dor. E quanto menos ela cuida do braço, tem que haver um cuidado muito grande do braço, depois da mastectomia, se esse cuidado não for bom, esse inchaço pode ser muito significativo. E a questão do mamilo, da areola, quando que é possível preservar também essas estruturas? Sempre que o tumor não está muito próximo da areola, ou ele não está dentro dos ductos que desembocam no mamilo, é possível se pensar na preservação do mamilo e da areola. É importante dizer que sempre que a gente faz a preservação do complexo areolo-mamilar, ou seja, do mamilo e da areola, a gente precisa preservar um pouco de glândula, porque senão ele necrosa, porque o suprimento sanguíneo vem pela glândula. Então, uma troca. Você deixa um pouquinho de glândula para trás para poder preservar o mamilo e a areola. Mas sempre que não há risco, né? A primeira questão é sempre oncológica, né? O nosso primeiro dever é fazer tudo o que a gente puder para que a mulher fique curada e a doença tenha o menor risco possível de voltar, né? A partir do momento que a gente consegue tratar dessa questão, a gente pode evoluir para tratar das questões funcionais, das questões estéticas, que estão todas muito interligadas, mas tem uma prioridade que precisa ser mantida. Primeiro a vida, né? Primeiro a vida, depois a forma, depois a função. E há opções? A função, depois a forma. Claro. Há alternativas para que, de repente, se faça uma medicação ou um tratamento para que esse tumor diminua um pouquinho de tamanho, possibilite uma é a chamada quimioterapia que se chama de neoadjuvante, ou seja, a quimioterapia que se faz antes da cirurgia. Mas sempre é possível? Não sempre é necessária, às vezes ela é necessária. Na verdade, a função dessa quimioterapia feita antes não é melhorar a possibilidade de cura, porque isso não muda se você fizer antes ou depois da cirurgia. O que a gente faz de vez em quando a quimioterapia é para que ela diminua o tamanho do tumor e você faça uma cirurgia, ou não precise fazer a mastectomia, possa fazer uma cirurgia conservadora, que é melhor em princípio. Preserva mais a mama dessa mulher, né? Exatamente, a mama normal, a mama original. Ou para proporcionar uma mastectomia mais segura. Porque às vezes o tumor é muito grande, você teria que tirar muita coisa, é muito complicado às vezes do ponto de vista técnico, você fazer a mastectomia com um tumor ainda muito grande. Então, claro, é uma boa ideia. E sempre que a gente fala, né, a gente já começou falando disso, né, doutora André, desses aspectos psicológicos ligados a essa questão da mastectomia e ao câncer de mama também. Por isso a gente trouxe o depoimento de uma psicóloga do INCA. Ótimo. Quero que você assista junto comigo para a gente comentar um pouquinho. Vamos lá. Nós trabalhamos numa sociedade que, nessa contemporaneidade, valoriza o corpo feminino, e particularmente o seio. O seio tem uma representação vinculada à questão erótica, à questão da maternidade, da feminilidade. E perder essa parte do corpo é também, para a mulher, perder de determinada forma uma certa identidade, uma certa identificação com esse lugar. Então, para ela é muito difícil nesse primeiro momento, porque é o diagnóstico oncológico que ela recebe, quer dizer, o câncer de mama com todo o seu estigma, e também receber que provavelmente ela vai perder uma parte importante do seu corpo. A nossa proposta, né, é, na verdade, fazer com que essa mulher possa encontrar com ela, né, na verdade, melhores mecanismos de defesa, melhores mecanismos de enfrentamento. Ela está adoecida, sim, mas ela não é só um adoecimento, não é só, isso é uma parte do percurso dela de vida, da história desse sujeito que aqui é a mulher. Então, o que a gente busca junto com ela é, a cada passo do seu tratamento, ir acompanhando e facilitando com que ela possa elaborar esse processo. E aí, com certeza, isso tem implicações no tratamento, tem implicações no seu âmbito familiar, no âmbito social. A nossa proposta é de seguir esse percurso com a paciente. Ela vai passar, sim, por um período de luto, ainda que ela faça uma reconstrução imediata, mas isso vai fazer com que ela possa ter outras capacidades até para lidar com esse corpo novo que ela vai ter a partir desse momento. Seja uma mama reconstruída imediatamente, uma mama reconstruída tardiamente, mas a reconstrução facilita essa forma desse enfrentamento, esse olhar, né, se colocar no olhar do outro, isso tudo é um facilitador. A reconstrução de mama é alguma coisa muito importante, não para todas as mulheres, mas para aquelas que fazem, que desejam se submeter ao tratamento, à possibilidade, e que têm a possibilidade de fazer a reconstrução, ele é muito importante. O diagnóstico de câncer, a reconstrução ou não da mama, não é uma finalização, não é um final de vida. É uma possibilidade da pessoa poder aprender e aprender outras tantas possibilidades de lidar com a vida. Isso acho que é uma coisa muito importante. Muito
muito bom esse depoimento dela, bom, né? E traz a importância dessa reconstrução. Foi criada recentemente uma lei pelo SUS, né? Uma lei do SUS que diz que o SUS deve fazer a reconstrução da mama da mulher que fez a mastectomia, quando houver, claro, condições para que isso seja feito, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. É um avanço importante para essas mulheres? Muito importante. Há cerca de até uns 20 anos atrás, muitas pessoas acreditavam que era importante que a mulher passasse pelo período de luto da mastectomia, ficasse mastectomizada, aí se propunha que só se fizesse a reconstrução depois de 6 meses, 1 ano, porque aí ela valorizaria aquela reconstrução. Nossa, mas é uma tortura isso para a mulher. Era um pensamento que era corrente das pessoas que pensavam isso, dos psicólogos, das pessoas que davam suporte nessa área, mas que foi se vendo com o tempo que isso não tinha muito sentido. Então, o que a gente procura fazer hoje é trazer a mulher sempre mais perto da sua própria normalidade. Em alguns casos, a gente até consegue melhorar o aspecto visual, o aspecto estético dessa mulher. Então, sempre que possível, nem todas as mulheres podem fazer reconstrução imediata. Quais são os impedimentos? Imediata, sim, mas imediata tem mulheres que também não hora. poderão nunca fazer? Não, isso não existe, é muito raro. Assim, uma mulher que jamais poderá fazer, algumas que tenham condições clínicas muito ruins, que não tenham condição de submeter às cirurgias maiores, às vezes acabam não fazendo por isso. Então as mulheres Mas são podem as sair exceções. com a mama reconstruída na maioria das vezes? A grande maioria das mulheres, sim. Um problema que nós temos no Brasil é que uma das contraindicações para se fazer reconstrução imediata são os tumores muito avançados, que, por exemplo, necessitarão para passar por radioterapia no pós-operatório. E a radioterapia, ela tende a estragar, vamos dizer assim, a reconstrução, seja feita com implante, seja feita com retalhos do próprio corpo. Então, nas doenças muito avançadas, a gente às vezes opta por deixar a reconstrução para um segundo momento, para que se possa completar todo o tratamento antes, inclusive o radioterápico. E como no Brasil a taxa de tumor avançado ainda é muito alta, a gente acaba fazendo reconstrução imediata em menos mulheres do que a gente gostaria. Mas sempre que é possível, a gente procura oferecer, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Isso hoje é uma realidade cada vez maior. É importante que as mulheres conheçam, né? Essa lei é do final do mês de abril desse ano, então é uma novidade importante aí para as mulheres que já passam por um tratamento tão duro, né, tão doloroso e que podem sair com a mama reconstruída, que como a psicóloga falou, né, estão aí reconstruindo sua autoimagem também, Sem dúvida, né, e isso é buscando esse fundamental. processo de E cura. cada vez as mulheres mais nos procuram já pedindo isso. Uma coisa que não acontecia tanto no passado, graças à divulgação, à conscientização na sociedade que vem sendo feita pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelos órgãos públicos, pela mídia, enfim, tem um papel muito importante nisso. E há vantagens que vão para além da questão psicológica também? Na cirurgia é vantajoso que se faça no mesmo tempo cirúrgico, né, no mesmo momento? Sim, essa por um motivo. reconstrução? A questão da reconstrução ela não é só estética, não é só psicológica. Na verdade, ela se liga no que a gente chama hoje de um eixo psico-oncológico, porque a mulher que está melhor consigo mesma, que tem mais confiança, que está mais feliz quando trata do câncer de mama, ela tem uma evolução do câncer melhor. A gente sabe que o câncer, ele assim, é uma coisa estudada e é muito complicado de a gente aqui falar nisso há muito pouco tempo, mas o fato é que a parte psicológica influencia a evolução do câncer. Já está mais do que demonstrado. Mais ou menos, dependendo do que acontece. Mas as mulheres, enfim, que estão mais felizes, que estão mais confiantes, evoluem melhor do que as mulheres que estão deprimidas, que estão tristes, que não estão felizes consigo mesmas. Isso também é importante. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, doutor André, e no próximo bloco a gente vai ouvir o depoimento de uma mulher que depois da mastectomia fez a cirurgia de reconstrução pelo SUS. E também vamos falar sobre mastectomia preventiva. O Ligado em Saúde volta já. Estamos de volta conversando hoje sobre mastectomia e o nosso convidado é o mastologista André Valejo. Ele faz parte da Comissão de Cirurgia Reconstrutora da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor André, eu quero começar esse bloco já conhecendo a história de uma mulher que teve o câncer, fez a mastectomia pelo SUS e fez a reconstrução também pelo SUS. Vamos ver. Vamos ver. Eu sou Dora Nádia Pereira da Silva, tenho 51 anos, sou funcionária pública. Descobri o câncer de mama em 2004, fazendo um preventivo. Fui mastectomizada no mesmo ano. Fiz mastectomia da mama direita, né? Eu tinha 4 nódulos na mama. Eu fiz todo o meu tratamento no INCA e fiz a reconstrução em 2006, também no mesmo hospital. A mastectomia é uma mutilação, né?
E você se olhar no espelho e não ver a mama é muito difícil, né? Mas eu tentei o tempo inteiro entender aquilo como a cura, né? Entender que aquilo era necessário para eu viver. Na época eu era casada, né? Meu marido foi fundamental para o meu tratamento. Ele em momento algum deixou que eu me sentisse menos mulher, ou menos desejada, ou menos amada. Tenho 3 filhos maravilhosos, que também aprenderam a conviver com a doença, tudo sempre foi conversado, é muito importante envolver a família no tratamento. Eu acho que o tratamento, 50% é a cabeça tem que estar muito boa, você tem que aceitar o que está acontecendo, você não pode, em momento algum, se revoltar ou sentir pena de você mesmo. É uma coisa natural, é uma doença como outra qualquer que você tem que enfrentar. Eu costumo dizer para as pessoas que quando você reconstrói a mama, de alguma forma você reconstrói a sua vida, porque te faz ficar muito mais próximo do normal, né? Eu usei durante 2 anos a prótese de silicone, a prótese externa, que é incômodo, né? Esquenta muito, enfim. Mas, de alguma maneira também limita, não é qualquer roupa que você pode usar e tal. E quando você faz a reconstrução, quer dizer, eu sei que eu tenho uma mama reconstruída, mas qualquer pessoa que passe aqui e olhe não vai saber disso, né? Quer dizer, te leva novamente para a normalidade. Eu tenho uma vida normal, eu faço tudo o que eu fazia antes, né? Eu tenho uma vida completamente normal. E hoje eu me olho no espelho e vejo uma mama reconstruída e às vezes até esqueço que eu tive câncer. Como é importante, né, para quem já passou por isso, também escutar um depoimento desses. É verdade. Né, de uma mulher que conseguiu fazer essa reconstrução e hoje está vivendo como ela diz que vive, de outra forma, já se sentindo recuperada. Muda mesmo a vida das mulheres. A reconstrução realmente é uma coisa que faz com que a mulher volte a ser o que ela sempre achou que era. E isso é que é o mais importante. E essa recuperação, ela é rápida? Quanto tempo? Depende muito da técnica que for empregada. Existem técnicas mais complexas, quando você usa tecidos do próprio corpo para fazer a reconstrução, seja com tecido do abdômen, seja com tecido das costas, que a recuperação é um pouco mais lenta. Às vezes a gente faz com próteses ou com expansores de tecido, que são cirurgias mais rápidas, mais simples, e a recuperação também é um pouco mais simples. Então, mas em média, depois de um mês e meio, a mulher está plenamente recuperada. É bem rápido, então, né? São cirurgias externas, não envolve entrar em cavidades corporais, então a cirurgia, normalmente a recuperação é mais rápida. E sempre que a gente fala de mastectomia, né, doutora André, e de câncer, portanto, de mama, é muito importante a gente falar do diagnóstico precoce. Por isso que eu quero deixar aqui algumas informações, né? O Ministério da Saúde indica que pelo SUS, mulheres de 50 a 69 anos façam a mamografia a cada 2 anos. Isso é muito importante para que esse tumor seja identificado, diagnosticado o quanto antes. E, além disso, a partir dos 40 anos, toda mulher também deve anualmente procurar um profissional de saúde, num posto de saúde, para que ele faça a verificação da mama. Né, doutora André? Existem algumas orientações diversas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a maioria das sociedades mundiais hoje, indica que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Né? E aí existe uma série de estudos populacionais, uma série de outros motivos, que a gente não vai entrar aqui, mas existem mais de uma orientação. Sim, as orientações são variadas, a do Ministério da Saúde se baseia, claro, também em dados, estatísticas, há referências também em outros países, numa lógica de saúde pública também que rege o nosso país. Existe uma série de coisas, isso é complicado, mas, enfim, há de se manter uma sequência de exame nas mulheres, porque o muito mais importante do que tratar é tratar precocemente, ou seja... Que vai determinar até o tipo de cirurgia, né, também. Pode ser mais menor, conservadora. Quanto menor a doença, menor o tratamento, basicamente é isso. Agora vamos falar de um assunto bem polêmico, né, que é essa questão da mastectomia preventiva, que é quando a mulher acaba optando por retirar uma ou as 2 mamas, mesmo sem haver nenhum tumor naquela mama, né? Por que algumas mulheres estão optando por isso, doutor André? Bom, nesse momento agora virou a febre Angelina Jolie, né? Depois que aconteceu aquele caso nela, que é muito específico. Da atriz norte-americana. Deu-se uma ideia de que isso seria uma boa ideia de forma geral, o que absolutamente não é verdade. Tem havido um grande exagero em relação à mastectomia redutora de risco ou profilática, enfim. Porque as mulheres acham,
passa para as mulheres que isso é uma coisa muito simples. Você vai lá, tira sua mama, coloca uma prótese no lugar e você fica como você era antigamente. O que absolutamente não é verdade. Existe um grande número de complicações nas reconstruções que tem que ser levado em conta. Existe uma coisa muito importante que é a anestesia da mama. Quando você faz uma mastectomia, a mulher fica sem sensibilidade na mama, o que é muito complicado para muitas mulheres. E você não está, na verdade, aumentando o número de mulheres, que é o que a gente quer, que no final da história vai sobreviver a não ter tido um câncer de mama. A cirurgia redutora de risco, ou profilática, ela está indicada para um grupo muito pequeno de mulheres, que são aquelas que têm alterações genéticas muito fortes, mutações de genes muito específicos, que vão proporcionar uma incidência de câncer muito grande, às vezes até de 60%. Mas essas mulheres que têm uma mutação genética, elas descobrem isso através de um teste, de um exame genético, né? Mas quem são as mulheres que devem buscar esse exame? Pois é, e também não é para qualquer mulher, não se justifica fazer isso para todo mundo. O que a gente indica hoje são principalmente aquele grupo de mulheres que tem uma história familiar muito forte de câncer de mama, que é por onde se começa a investigação genética pela história familiar. Então, por exemplo, as mulheres que têm mais de 2 parentes de primeiro grau, mãe e filha, irmã, com câncer de mama, essas vão para o teste genético. Às vezes não tem só primeiro grau, mas tem muitas parentes de segundo grau, câncer de mama em homem. A idade com que esse câncer de mama nessas parentes se desenvolveu também pode justificar? É importante. Quanto mais jovem o desenvolvimento do câncer de mama, mais provável que ela já tenha uma mutação genética que proporcione o aparecimento do câncer. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é passar por um geneticista, idealmente por um oncogeneticista, embora existam muito poucos oncogeneticistas no Brasil ainda, é uma carreira que tem que ser estimulada a formação, para que elas façam essa primeira avaliação e o oncogeneticista determine qual é a mulher que realmente precisa do teste genético. Agora, há casos também em que a mulher que teve o câncer em uma mama e fez a mastectomia, opta ou o médico indica que ela faça a mastectomia na outra mama também preventivamente. Em que casos também que isso deve ser acatado por essa mulher ou deve ser pensado? O risco dessa mulher é mais alto do que a mulher em geral que nunca teve câncer de mama. Mas ainda é um risco muito baixo. Mas esse risco também é aumentado se for uma mulher mais jovem? No caso, se é uma mulher depois dos 50, de repente isso não é indicado? Queria que você falasse isso pra gente. Quanto mais jovem a mulher, maior o risco, na verdade, porque ela tem mais tempo de desenvolver câncer de mama. Quando você opera um câncer de mama numa mulher de 70 anos, a expectativa de vida dela é muito diferente de uma mulher de 20 ou 30 anos. Então isso conta na equação que a gente tenta montar para orientar essa mulher. Mesmo assim, o que a gente sabe hoje é que o risco de desenvolvimento na outra mama é de cerca de 1% ao ano. Esses números variam um pouco, mas em torno disso. Se você bota isso em termos cumulativos, não é muito. Ou seja, se você fizer uma vigilância em cima da outra mama, até porque agora você já sabe que ela teve um câncer, então a vigilância vai ser muito maior. E a tendência é você detectar qualquer alteração muito precocemente. Então, você submetê-la a uma cirurgia que tem um número de complicações que não é desprezível, tem uma série de problemas que podem acontecer, e não vai mais ser a mama dela, pode ser um problema. Então, isso tem que ficar muito claro, isso não é uma cirurgia para todo mundo, isso não é uma coisa para ser feita de forma indiscriminada, isso tem que ser muito bem analisado, pesados os prós e os contras, e escolher um pequeno grupo de mulheres que vai realmente se beneficiar disso. E essa vigilância, né, que deve ser feita através dos exames, do que a gente está falando? São dos mesmos exames, mamografia e o exame de palpação da mama por um médico, só que num período mais curto, ou seriam novos exames aí incluídos nessa rotina? O screening, que a gente chama, ou seja, essa busca por um câncer que ainda não apareceu, ou que vai aparecer, a gente quer detectar muito precocemente, basicamente é feito com mamografia hoje. A ultrassonografia é um exame que ajuda e complementa a mamografia, principalmente naquelas mulheres que têm a mama mais densa, com muita glândula ainda, nas mulheres mais jovens, e em alguns casos a ressonância magnética. Nessas mulheres mais jovens, nessas mulheres que têm história familiar muito forte, a gente tem agregado a ressonância magnética de forma mais ou menos rotineira, mas ainda é um exame de exceção. O exame básico e fundamental para todas as mulheres continua sendo a mamografia. Que é muito importante, né? Extremamente Mulheres não importante. deixem de fazer. A gente está chegando ao finalzinho do programa. Quero que você deixe um apelo aí para essas mulheres que estiverem nos assistindo, né? Um recado da importância desse diagnóstico precoce. O diagnóstico, a gente fala muito em
prevenção do câncer, as mulheres, eu vou fazer mamografia, vou fazer prevenção. Não, a mamografia não faz prevenção. Mas ela faz uma coisa muito importante, que é permitir que a gente detecte o tumor nas suas fases mais iniciais, muitas vezes antes que ele invada a mama. Quando a gente trata ele na fase que a gente chama de intraductal, que é o tumor que não invadiu a glândula, o índice de cura chega a 100%. E às vezes com cirurgias muito pequenas, às vezes com nenhuma deformidade, sem precisar de quimioterapia, enfim. São tratamentos muito mais simples que permitem que a mulher leve a sua vida absolutamente normal e se cure, o que é mais importante. Então, o diagnóstico precoce é a essência do que a gente procura hoje. E a mulher consegue isso indo ao mastologista, conversando com o seu mastologista, fazendo seus exames anuais a partir da faixa etária que for necessária e, principalmente, não deixando para lá, não deixando para o ano que vem, não deixando para daqui a pouco. Porque a vida é muito corrida, as mulheres estão muito ocupadas, tanto quanto os homens hoje, o estilo de vida das mulheres mudou, o estresse aumentou muito, a dieta piorou muito, e todos esses fatores são importantes que a mulher cuide para que ela tente não ter câncer de mama e que, se tiver, ela tenha cada vez mais precoce o seu diagnóstico. Isso aí, busque seu médico, busque seu posto de saúde e siga as orientações do Dr. André. Isso. Muito obrigada pela sua presença, viu? Até uma próxima oportunidade. E hoje a gente falou sobre mastectomia, mas se você tiver alguma outra sugestão de pauta ou uma dúvida de saúde, você pode mandar para a gente. Nosso contato já está aí na sua tela e a sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!